Ó, a gente chegou aqui em Paso Robles e está o Nixus já pronto, montado. O Paulo está dando a última geral ali, botou uns tapes, né? Vai terminar de botar os tapes, está polindo. E eu perguntar para ele como é que é esse planador, como é que funciona, que é um planador único, só existe ele no mundo. Na verdade, a asa que é especial, né, Paulo? Empolgado para voar? Eu tô. Sempre, né? Esse é o Nixus, projeto que eu fiz com o Sérgio Andrade, e fuselagem é um planador comercial. A gente construiu a asa, então uma asinha pequenininha, 28 metros, o segundo maior alongamento da história da aviação, 53, e toda fly-by-wire. Pois é, recentemente eu tive a oportunidade de voar um planador enorme, que é o Nimbus 4, que é 26, ele é considerado 26,5, é enorme. Só que esse é um pouco maior, e essa característica do alongamento que é interessante, né? Que a corda dele, isso aqui, é muito pequeno, né? E ele tem mais envergadura, e a carga lá também é impressionante, né? Não desfazendo do Nimbus 4, é um excelente planador, mas é brinquedo de criança para comparar com esse aqui. Não tem comparação. E eu me achando grande coisa voando Nimbus. Você vai se achar grande coisa voando aqui. Espero que você goste, não é a melhor época do ano para voar aqui, mas deve ser um voo bom mais tarde, hoje um pouquinho, quando as nuvens subirem. Com o Morgan, né? Morgan Hall, O Morgan aqui de São Luís do Bispo voa cross-country já há muito tempo, ainda voa da Asa Delta, e é um dos pilotos que voa o Nixus aqui na Califórnia. Eu só esclarecendo, eu sou planador mais da área de acrobacia, eu não sou de cross-country. Recentemente eu consegui fazer uns bons voos de cross-country, então eu estava num planador muito bom, numa área excelente, então deu para me virar, mas definitivamente na minha área, então eu vou meio de observador mesmo, não é a minha praia. E como é que é esse negócio do fly-by-wire? Vem cá, vou te mostrar. Então, o Nixus tem 12 flaps, 6 em cada asa, e todos eles são comandados por um servo. Então, se você chegar a câmera um pouquinho perto aqui, você vai escutar um barulhinho. Igual de aeromodelo. Igual de aeromodelo. O servo não é igual de aeromodelo, mas é o mesmo barulhinho de aeromodelo. E o avião tem 2 baterias, são localizadas aqui atrás. São as 2 baterias. E elas dão hoje pra gente, com certeza, uma autonomia de 16 horas, as 20 horas para acabar. A gente voa no máximo 16. Aqui embaixo é o primeiro lugar que você tem alguma coisa diferente, que é uma seletora. Uma seletora de combustível, da onde está vindo a energia para as fly-by-wire. A bateria 1 e a bateria 2. Direita ou bateria esquerda. Eu vou aqui, por exemplo, a bateria esquerda, e eu vou conectar a bateria esquerda aqui. Então, uma coisa diferente aqui é o diferente é esse que fica aqui do lado do canopy. Ele é um monitor de bateria. Tá. Então a gente fala para ele, a bateria está cheia. Aí eu falei, a bateria está cheia, tá vendo? Full. E a partir desse momento você monitora quantos por cento de bateria você tem. Eu já vi gente perguntando, não, fly-by-wire, então você acabar a bateria, obviamente tem redundância manual, né? Então o fly-by-wire está completamente desligado aqui. Se você olhar atrás da asa, quando eu mexo o aileron aqui, o último aileron está se movimentando. Lá da pontinha. Eu ainda tenho um sistema mecânico que vai lá. Então a gente pergunta, se você tem um sistema mecânico, por que não faz tudo mecânico? Por conta da mixagem, né? Cada um desses flaps reflete uma quantidade diferente. Para fazer um sistema mecânico desse, eu ocupo um monte de espaço dentro da asa. E essa asa é tão pequenininha que é difícil de colocar essas coisas dentro e ainda ter espaço para o lastro d'água. Você tem que imaginar que essa asa
pequena desse jeito ainda carrega 100 litros d'água. Caramba. Então, e aí quando eu ligo o fly-by-wire, se a gente olhar lá, tem que ele inicializar. Mas agora todo mundo move, né? E aí agora eles movem como aileron. Então você vê que como aileron, o lado da ponta defletiu um pouco, o do meio um pouquinho menos, o da raiz menos ainda. Isso que a gente está com o flap 1, que é o flap mais acima para ele. À medida que eu vou aplicando flap, isso vai mudando, né? Então aqui eu estou com o flap, vamos pôr aqui flap 4. Ele não tem, o flap dele é contínuo, você escolhe onde você quer parar. A operação aqui é só uma referência. Então aqui, ó, continua sendo o aileron desse jeito, né? É difícil também para mim ver aqui, mas todo mundo está funcionando como aileron. E a partir daqui, quando você vai então para os flaps de pouso, você vai começar a ver que o aileron de dentro, os flaps de dentro estão abaixando, mas os da ponta estão levantando agora. Para criar um washout. Um washout para te dar ainda controle de aileron. E aí agora, olha, aqueles lá da ponta levantam pra caramba, porque você voa em baixa velocidade. Entendi. E a gente chega até voar térmica com ele assim. Mas não basta isso. E aqui é o controle do flap. Manual, né? Como se fosse o original do planador. Mas se você empurrar isso tudo pra frente e você ligar essa chavinha aqui, Alto. daí você não tem que voar o flap mais. Ele voa pra você sozinho o flap. Para quem não conhece muito o voo de planador, o flap não é só uma operação para pouso e decolagem. O flap você muda a cambagem do aerofólio, né? A performance do aerofólio, você tem um aerofólio para alta velocidade, tem um aerofólio para baixa velocidade para voar térmicos e intermediários. E o planador é feito para correr, ele não é feito só para subir e ficar muito tempo, ele é feito para ser veloz em térmicas, não é isso? E a busca é essa, que ele seja o mais veloz possível, perdendo menos possível de altura e otimizando nos flaps. Então você usa flap o tempo todo, negativo inclusive, durante o voo todo, bem diferente do avião convencional, né? Então para o voo longo de performance, diminui bastante a carga de trabalho do piloto quando está no flap automático. A mudança, se você mudou a posição do manche, você tem que mudar o flap. E ele recebe informação de fator carga, né? Também, né? Fator carga, velocidade. Carga lá, tem um potenciômetrozinho aqui, ó. Seta a carga lá, você decolar. O Paulo falou de levar água, não é para balancear, é que o planador de performance, para você conseguir voar mais veloz com o mesmo ângulo, você precisa estar mais pesado. Então, estranhamente, o planador, para competir bem, ele não é leve, ele é pesado, né? Que ele atinge mais velocidade. Em térmica não é o mais interessante, mas entre térmicos é interessante que ele seja bem pesado e por isso tem a água. Quanto pesa esse planador aqui? O peso máximo de decolagem é 950 quilos, não me lembro de cabeça agora o peso vazio. E a carga lá é enorme também, né? 14 libras por pé quadrado, 63 ou 61 quilos por metro quadrado. Que é muito alto mesmo. É o maior do mundo, é um dos maiores do mundo. Então, para tempo bom, esse aqui é a máquina. Ele é feito para bater recorde, não é para competir, né? Feito para chegar num dia estouradão, dia muito bom e botar para andar. Interessante. Como sempre, focando nos recordes, né? Exatamente. Então aqui tem outras coisas interessantes, é um monitor aqui, talvez você vai ter que chegar com a câmera bem perto para você ver, mas aqui é o monitoramento do fly-by-wire, ele fica lá para dentro só por conta de luz, mas me dá as temperaturas do servo, se eu tenho alguma falha e a posição do servo, né? Você vê aquele número grande mudando lá, a posição do servo. O sistema tem 3 computadores, então aqui essas chaves eu controlo quais computadores estão rodando. Eles são assíncronos, significa que cada um está fazendo a sua coisa no seu tempo. A informação deles é distribuída ao redor de toda a asa. Em cada um dos servos tem um outro computador que recebe aquela informação. Tem um sistema de votação que decide se os 3 computadores estão coerentes, ou se tem um computador falhando, ou se tem 2 falhando. Se tiver um falhando, esse um computador é jogado fora, né, na sistema de votação.
falhando, ele avisa para o piloto. E aí tem uma lógica que evita assimetria. Então a questão toda é evitar assimetria. Para mim não tem problema se um servo parar de funcionar, porque eu tenho tantos flaps na asa que se um parar de funcionar você não vai nem perceber muita performance mudando. Mas o que eu não quero é assimetria. Então tem uma lógica dentro dos computadores aqui que ajuda a evitar assimetria. Se tudo falhar, se você perceber que tem um servo falhando, normalmente você pode puxar o circuit breaker desse par de servos, né? Então, servo 1 é o mais interno, servo 6 é o mais externo. Se eu puxar esse circuit breaker aqui, os dois, direita e esquerda, vão parar de funcionar. Então, é uma das medidas de segurança. A outra é simplesmente desligar o sistema inteiro. Desligou o sistema inteiro, você continua voando, volta para casa, só com o alerão de ponta, que te dá mais ou menos um terço da razão de rolamento máxima do planador. Mas, em geral, a gente nunca usa a máxima, sobretudo para aproximar. É quase imperceptível. É um planador um pouco mais bobo, mas é quase imperceptível. A gente testou decolar e pousar com o fly-by-wire desligado, é ok. Legal. É lógico que você precisa estar mais esperto, mas bem mais veloz, okay. Talvez, né? Não sei. A velocidade, a gente sempre vem veloz, a gente nunca vem na velocidade de stall dele. Então a velocidade não tem que mudar muito, os flaps vão flutuar e tem um déficit de 0,3 no coeficiente de sustentação máximo, mas isso não muda muito. Mais a razão de rolamento que vai diminuir, então o planador fica mais bobo, assim, mas é completamente seguro, não tem problema nenhum. Como eu disse, as baterias duram 20 horas até acabar completamente, 16 horas, a gente já fez voo de 16 horas, não tem problema nenhum. E tem possibilidade de pôr mais bateria, mas no momento a gente não. É um planador biplasta, ele paga uma penalidade, existem planadores monoplasta que são mais eficientes que esse, mas ele decidiu fazer biplasta, sobretudo para dias como hoje, que você aí eu vou dar sorte quando eu voar. Vai ter uma oportunidade de voar e de mostrar a tecnologia e de mostrar o conceito, né? É bacana dizer que já existem pelo menos 2 Acaflix na Alemanha tentando fazer planador de fly-by-wire também, então já deu start. Foi o start, o pessoal acredita que é um passo que pode definir o futuro do voo à vela. É lógico, tem um lado comercial que não vem ao caso, mas tem que se decidir. Esse planador tem outras coisas interessantes, vamos ver se eu consigo colocar, se funciona aqui. Vou fazer um barulhinho grande, mas tem um motor para decolar, né? Isso é legal, dá autonomia, né? Dá autonomia, dá uma segurança para a gente poder não ter que usar fora. É lógico que a gente não conta com isso, mas não há necessidade de estar aí usar, né? Fora isso, é um planador comum, operação comum. É lógico, com 28 metros de envergadura. Não é tão comum assim. Não é tão comum assim. Eu tenho um planador que é o Janta, que é praticamente a metade, é 15 metros, né? E eu já acho maravilhoso. O meu, teórico, supostamente é 40 para 11 planeio, esse aqui não. 67 é o que a gente consegue hoje. Eu gostaria de 70, mas precisa bem falar algumas coisinhas. É absurdo do ponto que você olha para fora e você acha que você está voando reto nivelado. Eu podia dizer que é quase perigoso, porque você não vê que está descendo. Eu voei no Nimbus, que é um pouco inferior a isso, e assim, você não vê para onde você está indo. Quase que a sensação de que é no horizonte, quase que é a sensação, mas é muita coisa. Você está a 1000 metros de altura, você vai 70 quilômetros de distância, é muita coisa, é assustador. Lógico que sofre as influências do vento, de terra, descendente, isso aí tudo, mas se tiver em ar calmo, tudo tem essa perspectiva que é absurda mesmo. É impressionante, assim, bacana. Os recordes são impressionantes, as velocidades são impressionantes. O que tem de recordes nele até hoje? Assim, tem 7 recordes americanos. Eu não vou saber de cor todos não, mas tem triângulo de 1000 km, tem distância e de volta de 750 km.
km, tem triângulo de 750 km, aí tem... Isso tudo é a velocidade, né? A velocidade que ele fez o Edson. Eu tenho que olhar no computador lá, mas alguns, esses que eu falei são de velocidade nessas distâncias. Mas a gente tem distância também, tem triângulo, maior triângulo, na categoria Biplace Open, né? Entendi. Mas 7 recordes, nada bom. Nada bom. E é isso. É interessante, você estava falando de umas coisas também que eu não estou acostumado, porque já tem outros planadores, você disse que tem aqueles furinhos debaixo do aileron também, né? Gente, vou dar uma olhada aqui. Bota a câmera de baixo que dá para ver. Mas todos eles têm esses furinhos aqui. E o que acontece aqui é que lá na raiz lá tem uma entrada de ar. Aquela entrada de ar pressuriza o flap e esses furinhos sopram ar para fazer a camada limite virar turbulenta. O perfil tem uma espécie de uma curvaturazinha aqui no final que cria uma bolha laminar em algumas situações de voo. E aí esse turbulador evita essa bolha laminar. É relativamente comum em planador hoje em dia. É um desafio fabricar, né? Tem mais de 1000 furos de 0,3 milímetros na asa. Então todos feitos à mão. Tem uma outra coisa que está até selado ali, que para quem não está acostumado com planador, eu nunca vou em planador com isso. Isso aqui é para limpar os insetos, porque esses aerofólios são muito mais eficientes, né, que os aerofólios de um avião normal. Mas por que não se usa em avião normal? Porque são muito sensíveis. Então qualquer sujeirinha, qualquer bichinho que gruda aqui deteriora muito a performance. Isso aqui corre pela asa, né, Paulo? Isso. E essas linhas, isso aqui é uma linhazinha, Linha de essa nylon. linha que vai tirando os bichinhos durante o voo. Mas ele está selado aqui, está desabilitado para esse voo, só para voo longo. Ele corre na asa inteira, não sei como, mas... Simplesmente o vento puxa ele. A gente não usa muito porque ele foi feito para a asa original, que tem uma corda maior. Então nessa asa corre o risco dele pular para fora e o negócio fica pendurado, você acaba pousando. A gente acaba limpa a asa antes de decolar. E aqui nos Estados Unidos não tem muito problema dos bugs, a gente voa no deserto. Então funciona para nós. Legal. Tem aqui atrás, legal. É uma caminhada e tanto. É igual jogar golfe, né? Mas na ponta da asa tem um inglete bem bacana, né? Parece bonito assim. E aí você vê que tem duas rodinhas. Essa é a rodinha original, que é super pequenininha. A gente só usa no dia de recorde. No dia a dia a gente põe essa outra, que é grandona, gera um pouco mais de arrasto. Mas é o que a gente chama de training wheel, é igual a rodinha de bicicleta, para não estragar muita asa. A asa é tão flexível, né? Que se bate no chão lá, se eu forçar aqui, ela flexiona bastante. Então, se você forçar a asa no chão, vai acabar arrastando em algum lugar no meio da asa. Né? Tomar cuidado. E qual assim que é a deflexão que faz dele em repouso para o voo? 7 metros. Não, desculpa. 7 metros é a deflexão máxima. 7 pés, 2 metros e 10 é a deflexão normal, com 1G. Bastante. Você vai ver, bem... O acabamento é um negócio importante, né? A gente já tinha feito o Anequim, que era bem liso, mas aqui é outro nível. Não sei se na câmera dá pra ver, mas é super liso, super bem acabado. Você limpa o dia inteiro. E o freio de brake, né, para pouso. Isso aqui é só na parte de cima. É um desafio grande também nesse planador, porque a asa é tão pequena, tão estreitinha, colocar um speed brake aí dentro é um mecanismo complicado de acertar. Deu bastante trabalho. Aqui é o motor original dele, é um motor rotativo. Legal. Parece um negócio, parece um tubo aqui, mas não é, só uma ventoinha para refrigerar o motor. Toda injeção eletrônica, então a chance de pegar é grande. Aqui atrás, esse compartimento aqui, você vai precisar usar hoje, mas é a garrafa de oxigênio.
que é a válvula que controla o tanque de água da cauda. Então, na cauda tem 5 litros de água e esse é para ajustar CG. Ah, tá. Nós vamos usar hoje, com certeza. E oxigênio é porque se voa muito alto, principalmente voo de montanha, né? É, Aí tem que colocar oxigênio, eu nunca usei, é para quem faz voo o sério. voo normal do Nixus é com oxigênio, não tem nem conversa. Que não vai ser hoje vai ser um voo... Nós estamos a nível do mar praticamente aqui. O Nixus normalmente voa em Minden, na Sierra Nevada, que a decolagem já é 5.000 pés. E com certeza a gente vai acima de 12 mil. Com certeza vai acima de 12 mil. Mesmo hoje? Hoje, eu não sei quanto é o tempo lá, mas mesmo na Serra sempre vai assim, porque a Serra está a 10 mil pés. Você está voando acima dela, você está acima de 10 mil pés, é coisa impressionante. Legal demais. Isso aqui é de algum sensor? Esse é um GPS, uma antena de GPS que está aqui, com um cronômetro que a gente coloca nele, para você acessar depois dela depois. Esse aqui são as probes de energia total e pitot. Tem uma luz strobe aqui para anticolisão. Esse aqui é o respiro do tanque que está na cauda. Ah, tá. Mas é isso, Morte chegou. Vamos continuar limpando ele e colocando fita nos gaps para poder voar. Obrigado então, Paulo. Valeu a explicação aí. Obrigado, valeu.